Cariri na semana passada, e hoje ele encontra-se presa, porque ela participar de vários casos de estelionato na prática desse tipo de caso. Doutor Caio, a satisfação, como é que está a situação hoje? Cássia foi presa no sábado, ela continua ainda no Crato, já foi transferida para Fortaleza, como é que se encontra o caso no momento? Bom dia a todos, né? Polícia Civil, mais uma vez à disposição da sociedade no cumprimento do seu dever funcional, realizou a prisão, né, na quinta-feira da semana passada, de Cássia Andrade, no que se refere ao inquérito policial que se encontra em curso, né, e já nas proximidades de conclusão, para que seja feita a remessa para o Ministério Público. Ela foi presa lá por uma equipe de policiais da Delegacia de Polícia Civil do Crato, em apoio, né, à nossa solicitação, e foi presa lá na cidade do Crato e, consequentemente, transferida para a cidade de Fortaleza, que é o local adequado para a custódia de sexo feminino, né? O senhor acompanhou desde o início o processo, né? Inclusive foi do mandado de prisão preventiva, foi dado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, e ela foi presa através desse mandado de prisão. Perfeitamente. O Poder Judiciário sempre colaborativo, né? Na perspectiva de garantir uma segurança pública eficiente aqui na cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe em si, prontamente atendeu a solicitação da Polícia Civil com o parecer favorável do Ministério Público acerca do caso, em razão do contexto em que se evidenciava as práticas reiteradas de delitos de estelionatário, né? De estelionato, na verdade, e também de apropriação indébita. Então, em razão da repercussão, foi uma semana aí a delegacia bastante agitada, são várias vítimas que passaram, né, por essa situação e esse constrangimento de prejuízo financeiro. E aí, após a representação da Polícia Civil pela sua prisão preventiva, houve o deferimento por parte do Judiciário. Delegado, bom dia, Rádio Progresso de Russas, 101 FM. Com relação às vítimas, já que o senhor citou, foram várias vítimas, empresários, até nome de político que foram citados também da nossa região. E essas vítimas todas as vítimas vieram à delegacia registrar o BO contra a Cássia? Perfeitamente. Torna-se até um momento oportuno para a gente convidar todas as pessoas que eventualmente tenham sido vítimas, né, da prática de estelionato ou qualquer outra infração penal, nesse caso especificamente, para a gente ver e pegar o depoimento de todas elas, né, os termos e declarações, para ser encaminhado, juntado no inquérito, encaminhado para o Poder Judiciário. Então, acreditamos que ainda várias vítimas que passaram por esse constrangimento e às vezes fica se sentindo constrangida, né? Fica se sentindo desconfortável, né, para comparecer à delegacia para prestar o depoimento, mas desde já convidamos e solicitamos que compareçam aqui para que seja apurada a circunstância na integralidade. Doutor Caio, muitas pessoas se perguntam, inclusive as pessoas que foram vítimas desses casos, se existem outras pessoas. Dentro da investigação, vocês já chegaram a terceiros ou é só ela mesmo que está sendo investigada nesse momento? Olha, o contexto, inclusive, dentro da investigação, ela passou a citar alguns nomes de agentes políticos, outras pessoas, né, mencionando, mas durante a investigação ficou constatado que não há envolvimento de terceiros. A prática de estelionato era exclusivamente por parte dela, que agia dessa forma, de forma isolada, e assim foi durante todo o procedimento de apuração preliminar. Não há nenhuma ligação com terceiros, né? Não há partícipes nem coautores na prática. Inclusive, a própria família dela, às vezes, foi objeto de constrangimento por parte de outras pessoas, né? E a família dela não tem nada a ver com a realidade do que foi imposto aí, dos fatos. A família dela são pessoas de bem, né? São pessoas que realmente, na condição de cidadão, né? Então, nada tem a ver a família, nada tem a ver terceiros, e muito menos qualquer autoridade política está envolvida nessa situação. Foi ouvida? Quais as declarações dela? Diligência, vai se deslocar para Fortaleza para poder fazer a oitiva dela na condição de interrogatório. Nesse caso, doutor, o senhor falou que não há participação de terceiro. Então, com relação àqueles áudios que foi colocado nas redes sociais, já foi descartado pela polícia, mesmo sem ela ter sido ouvida? Exatamente, é porque a investigação em si, né? Os autos, para você ter uma ideia, em uma semana, ele já se apresentou com mais de 100 páginas, né? De vários depoimentos, são várias testemunhas, são trabalho de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, telemático. Então, existe todo um arcabouço de elementos de informação que faz com que a gente chegue a essa conclusão, desde já,
Na verdade, essa narrativa apresentada por ela era mais uma forma de por meio artificioso, né, ardil, de enganar as pessoas para obter valores, né, na prática de estelionato, até mesmo com o uso de falsas promessas de emprego, né. Entre os crimes que estão sendo investigados, né, quais são esses e a questão do valor financeiro? Está estipulado em mais ou menos quanto? Olha, entre os crimes, desde já, o que já está constatado são os estelionatos, né, em crime continuado, ao contexto de crime continuado, e também o de apropriação indébita, porque havia uma relação também de aluguéis de veículos, e esses veículos posteriormente eram vendidos. Então, esses dois crimes já têm elementos de informação suficiente para ser encaminhado para o Ministério Público para análise, né, na condição de titular de ação penal, para eventual denúncia. Como foi a outra pergunta? A questão dos valores, né? Pronto, os valores. Já tem 100 páginas, os né? valores eles alcançam proximidades e patamares de R$1.000 milhão. Doutor, com relação a essa questão dos áudios, né, ela é enquadrada no caso da criminalidade, no crime também de falsidade ideológica, digamos assim, de calúnia também, isso aumenta a punição para ela? Pode aumentar? Exatamente. A gente também está trabalhando uma linha de investigação quanto à falsificação de documentos, né, porque existem também elementos de informação no sentido de que foram realizados empréstimos consignados de forma indevida, né? E aí a gente acredita que existem outros crimes também, mas desde já, os que já se encontram com autoria e materialidade em nível de elemento de informação são esses que eu já falei, mas há outros crimes que, paralelamente, também estão sendo analisados, como, por exemplo, a falsificação de documentos. Bom, doutor, as instituições bancárias do município que ela usou, já foi descartada a possibilidade de alguém dentro da instituição financeira ter também ajudado ela nesses golpes? Nessa parte aí, seria um novo inquérito, certo? Seria um novo inquérito que seria instaurado, havendo elementos de informação, né, mínimos para esse tipo de ação. E aí a gente está ainda fazendo um levantamento, inclusive essas autoridades ainda vão ser ouvidas. Mas, no caso, aí seria um outro inquérito policial, se houver a participação de outras pessoas nessa parte no que se refere à esfera bancária. Quando a gente fala de terceiros na condição de coautor e partícipe, aos estelionatos, não há. Quanto a possível realização de falsificação de documento, ainda tem que ser investigado em um novo caderno investigativo. Esse inquérito, doutor, vai ser concluído em quantos dias por parte da Polícia Civil? Esse inquérito ele vai ser concluído essa semana para ser remetido ao Poder Judiciário. Vamos só fazer a oitiva dela, né, o interrogatório, para encerrarmos, mas o relatório final já está em confecção. Quais são os próximos procedimentos? O próximo procedimento, no que se refere à parte da Polícia Judiciária, é ainda se encontrar atinente a eventuais outros crimes que, porventura, tenham indícios de autoria e materialidade. E aí, como eu falei, vai ser instaurado um novo inquérito se houver outras informações, como foi repassado aqui, no que se refere ao contexto bancário ou contexto cartorário, enfim, a gente não sabe ainda. Nessa parte aí, seria um novo inquérito para ser verificado, mas a início não há. Há quanto tempo ela vinha praticando esses crimes? Ela já vinha praticando esses crimes há muitos anos, né? Mas materialização dessa realidade só foi da semana passada para cá, foi quando as vítimas procuraram a Delegacia de Polícia Civil para realizar a notícia do fato e aí ser feito os procedimentos necessários. Mas ela, como prática reiterada, pelos próprios depoimentos dos familiares dela, ela sempre praticou essas condutas. A Polícia Civil ela vai agir dentro do contexto do princípio da impessoalidade. E aí a gente tem que ser coerente. Não há nenhuma ligação com agentes políticos, autoridades nesse sentido. Na verdade, ela utilizou o nome dessas pessoas de maneira indevida para aplicar os golpes. Foi isso que aconteceu. Com relação à questão das vítimas, o senhor falou, o primeiro caso, que pelo menos no meu conhecimento, o caso ali do Sítio Pau Branco, onde aquele jovem, um adolescente que é deficiente, foi vítima de um golpe, né? Existe dentro da lei uma possibilidade de como esse dinheiro ser ressarcido para cobrir o prejuízo daquele jovem, um cidadão bastante humilde, no caso do Natan? Sim, inclusive a gente pediu o bloqueio de todas as contas dela, né? Se ela eventualmente tiver dinheiro dentro dessas contas, é uma forma de restituir às vítimas, né?
E também estamos também na análise de verificação de patrimônios que foram adquiridos com esses valores para que sejam promovidas as respectivas representações para arresto ou sequestro desses bens. Tudo isso com a finalidade de restituir as vítimas eventualmente lesadas, né? Os veículos que estão envolvidos, né, que ela se apropriou de forma indevida, já foram recuperados e entregues aos donos? Isso. Na verdade, essa situação de apropriação indébita, ela envolveu um lojista, né, um comerciante lá de Aracati. E há a possibilidade também de outras cidades no Vale? A possibilidade. Na verdade, a gente não descarta nenhum tipo de informação nesse sentido. Tendo em vista que as práticas, como eu falei, do que foi apurado, ela já vem há muito tempo realizando esse tipo de estelionato. Então, a gente não tem um limite de até onde chegou essas ocorrências. Pode ter prejudicado várias pessoas aí em todo o Vale. Então, por isso que desde já a gente convida as vítimas a vir aqui prestar os esclarecimentos acerca do fato, se assim desejar, no que se refere à representação. A questão das pessoas que fizeram BO, elas vão ser ouvidas novamente? Essas pessoas que o senhor está convidando para vir aqui, são novos casos de abrir um novo boletim de ocorrência ou são as mesmas pessoas que vieram fazer para já, no caso da investigação, da procedimento? Seriam novas vítimas, né? As que vieram aqui já foram ouvidas, já foram pegados os termos de depoimento, de declaração, a depender da situação. E aí a gente convida novas vítimas que ainda não foram ouvidas, que não compareceram à delegacia e que pode ter passado por essa situação. Em razão de se sentir constrangida, acaba não vindo até a delegacia, mas desde já a gente convida para recebê-los aqui da melhor forma possível, na expectativa aí de restituí-los, né, quanto aos prejuízos. Mas em relação à pergunta ainda da colega, vai ser necessário ainda, dentro do procedimento, ser chamado algumas pessoas de vivência dela para depor, para servir como testemunha, ou não vai ser mais necessário? Não vai ser mais necessário nesse aspecto. Inclusive, a gente já ouviu até mesmo os familiares, como aqui eu vou mais uma vez ratificar, a família delas, pessoas de bem. Isso aí é uma exceção no que se refere à natureza, né, da conduta das pessoas que envolvem a família dela, que não tem nada a ver com esse fato. Inclusive, ela aplicou um estelionato na própria mãe, quando ela realizou empréstimos consignados, utilizando-se da remuneração da sua genitora, e também a transferência da conta poupança de R$35 mil não autorizada. Então, a própria mãe foi vítima dela, né, no caso. Isso, voltando ao assunto aqui, o Leonardo quer fazer uma pergunta também, Leonardo. Agora, deixa eu só completar aqui a sequência da última pergunta, da penúltima. Com relação aos casos das novas vítimas, me parece que 7 vereadores também tiveram o nome utilizado nesse caso. Todos já vieram ou faltam alguns ainda vir aqui? Não, a gente só pegou o depoimento de um, certo? E aí, como eu já falei, em razão dos elementos de informação que estão carreados nos autos do inquérito, razão da quebra do sigilo telefônico, quebra do sigilo telemático, toda a estrutura que está revestida no inquérito, como eu falei, em uma semana o inquérito já passou de 100 páginas, foi uma coisa realmente, muita informação contida já, a gente chega a essa conclusão. Mas nada descartado por parte da polícia. O trabalho da polícia é sempre investigar, mas até o momento não há necessidade mais de colher depoimentos de eventuais autoridades do parlamento municipal. Ela ocorreu a prisão dela? A prisão dela ocorreu na casa de uma prima, ao qual ela estava lá na casa, estava lá hospedada, ela era na casa lá no Crato, e aí, após obtermos essas informações, né, com a atividade de investigação, a gente solicitou aos colegas do Crato o apoio necessário para realizar a prisão, de modo que foi realizado com sucesso a diligência. Nesse caso, a pessoa que deu apoio a ela pode ser enquadrada também? Aí ficou a critério do pessoal da Delegacia Regional do Crato, que era quem estava realizando a diligência em loco,
E aí teria os pormenores de verificar se esse familiar Estava sabendo? sabendo ou não dos fatos e os desdobramentos, né? Se ele estava realizando aquilo ali no intuito de escondê-la ou se simplesmente ela estava ali como uma visita familiar, né? Então, ficou a cargo do delegado de polícia regional, delegado de polícia da região do Crato, doutor Luiz. Ok, alguém mais alguma pergunta, gente? Aí? Pois não. Não, tudo bem, né? Quero agradecer. Agradecer ao delegado por essa entrevista, mas eu queria aproveitar, já que nós estamos falando aqui, outro assunto, não mais relacionado ao caso da Cássia, sobre a questão de um incêndio que aconteceu na semana passada, 10 de esse processo que está acontecendo, o que está sendo investigado, o que está acontecendo, como é que está aquele caso? Perfeitamente. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade dentro da publicidade necessária para deixar a população russana informada, né, do que está acontecendo e dos trabalhos desenvolvidos pela Polícia Judiciária Civil. Nesse fato que ocorreu aqui na cidade de Russas, foi instaurado um inquérito policial, já ouvimos algumas pessoas, inclusive a gente vai ouvir o pessoal do Corpo do Bombeiro que participou da ocorrência na data de hoje, mas antemão estamos aguardando o resultado da perícia, né, o laudo pericial, para tomarmos qualquer ação no que se refere a eventual delito que tenha ocorrido. O senhor descarta a possibilidade de tentativa de suicídio, não? Não descartamos essa possibilidade. Inclusive, é uma das linhas de investigação. Tudo bem, era isso que a gente queria saber, né? E aproveitando a entrevista com o delegado. Obrigado aí, conversamos com